Eu quero convidar mais uma vez os irmãos para ler aqui na primeira carta, primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículos 8, 9, até o versículo 12. De 8 a 12 está escrito assim na palavra de Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém. Queridos irmãos, como é bom a gente meditar na palavra de Deus, que cada vez que a gente medita na palavra de Deus e se alimenta dela, a gente cresce espiritualmente, cresce na graça, como disse o apóstolo, antes que crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus sempre é nova e boa, inspirada pelo Espírito Santo. Esse texto sagrado que aqui está, que foi lido, li uma parte, é conhecida de todos os nossos irmãos, leitores da palavra de Deus, que foi um acontecimento com o profeta Elias, que teve as suas experiências no ministério que Deus lhe entregou e também as suas experiências com Deus. Acabe, que era o rei na ocasião, ele foi confrontado por Elias, porque, não vou repetir, mas em oportunidade passada nós falamos o prejuízo que Acabe deu à nação de Israel com Jezabel, afastando o povo do verdadeiro Deus, da verdadeira adoração, levando a nação à idolatria, à feitiçaria, à contramão de Deus. E por consequência disso, Deus utilizou-se de Elias para proferir um juízo naquela nação, que está no capítulo 17 de primeiro livro dos Reis, quando Deus usou a boca de Elias e fechou a torneira do céu para nem cair água e nem uma gota de orvalho. E por consequência disso, houve um grande prejuízo em todos os aspectos daquela nação, principalmente no aspecto material, porque a lavoura morreu, os animais morreram, a fome foi muito grande, além dos outros prejuízos na área moral, espiritual, política, econômica, enfim. E a gente vê com isso que todo desvio de Deus, todo o afastamento do homem do Criador só resulta em prejuízos. E a palavra de Deus, ela sempre vai servir para nós. Alguém disse que o Velho Testamento é um livro histórico e é mais para aquele tempo do passado. Não, a Bíblia, Novo e Velho Testamento, é a palavra de Deus.
e que serve para nós. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o Espírito que atua lá é o mesmo Espírito que atua hoje. O inimigo, ele é eterno, e tempo algum, depois que foi expulso do céu, dormiu, cochilou ou vacilou. Está a todo momento trabalhando para desfazer a obra de Deus. Então, assim como aquela nação, aquela terra ficou ferida, nós que acompanhamos, estudamos a palavra de Deus, a gente vê que o mesmo Espírito atua. E o mundo, eu não digo nem a nossa nação, eu digo o mundo, a terra está ferida. Quando a gente acompanha os acontecimentos, a gente vê que a terra está ferida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Aspecto econômico, aspecto político, aspecto social, aspecto moral. Até tanta epidemia que a gente, onde chega, é alguém se queixando de uma doença, de outra, de uma virose, de uma epidemia, de uma coisa. Agora veio essa Covid, quando termina a Covid aparece outra, depois estoura uma guerra na Rússia, na Ucrânia, depois estoura outra. O mundo está ferido, mas aqui estão os Elias de Deus, proferindo a palavra que sai direto da boca de Deus para manter com saúde aqueles que procuram se achegarem a Deus. E aqui nesse texto sagrado, a gente observa pelo menos que quando a gente analisa a vida do profeta Elias, ele passou pelo menos 4 estágios na sua vida com Deus. A gente vê que nós podemos dizer que ele passou 4 estágios em todo o seu ministério, pelo menos 4. Eu chamo os 4 estágios o estágio de Querite, o estágio de Sarepta, o estágio do deserto e o estágio da caverna, que é esse que nós acabamos de ler. No estágio de Querite, a gente vê isso acontecendo lá no livro do 1 Reis, no capítulo 17 e o versículo 3, quando Elias foi levado por Deus para o ribeiro de Querite para ficar guardado, escondido lá. 1 Reis, no capítulo 17, e o versículo 8 e 9, a gente vê Deus levando ele para Sarepta, onde estava aquela viúva com um filho. No 1 Reis, capítulo 19, 3 e 4, a gente vê Elias sendo levado, não é sendo levado, foi ele que foi, não foi Deus que levou. Ele foi para o deserto, deixou o moço em Beceba e entrou deserto adentro. E depois, 1 Reis, no capítulo 19, o versículo 8, 9, a gente vê, ali não foi Deus que levou Elias para a caverna, foi Elias, por conta própria, que entrou na caverna. Agora, em todos esses estágios aqui da vida dele, a gente vê a presença de Deus. E também a gente vê que ele passou por uma experiência fundamental para o seu amadurecimento cristão, ou cristã. E essas experiências que ele teve com Deus, por que é que a gente lê isso e é boa para nós? Porque serve para nós igual. Assim como Elias teve a sua experiência com Deus, lá foi outro tempo, e até podemos dizer outro povo, mas as coisas se repetem, continuam acontecendo igualzinho como aconteceu nos dias de Elias. Quando a gente vai falando a palavra de Deus, como ela é espelho, ela é prumo, ela alinha, às vezes a gente vai se olhando por ela e vai dizendo assim, mas isso está acontecendo comigo, mas isso aconteceu comigo, porque estamos vivos, estamos na terra, estamos respirando,
Estamos com uma luta contínua contra as trevas. E aí sempre as coisas vão acontecerem. Rapidamente passando aqui, porque já falamos em oportunidade passada, quando Elias estava no ribeiro de Querite, ele desfrutou ali do esconderijo de Deus, além de desfrutar também do cuidado de Deus, como nós lemos no capítulo 17, 1 Reis, versículo 3, que Deus mandou ele se esconder lá no ribeiro de Querite, por conta da fúria do rei Acabe e da sua comitiva e do seu exército, que procurou Elias. No capítulo 18 de 1 Reis, versículo 10, diz que Acabe procurou Elias vivo ou morto. Ele procurou ele onde houve reino e nação, ele procurou encontrar Elias. Mas Deus guardou Elias no seu esconderijo, lá na beira do ribeiro. Já falamos em ocasião passada que quando Deus esconde, ninguém acha, nem homem, nem espírito das trevas. É muito bom a gente estar abrigado num esconderijo de Deus. Tem um hino que os irmãos cantam que diz: o que habita no abrigo de Deus, certamente muito feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal, sob suas asas feliz viverá. Não tem um hino assim, né? Tu que habitas no abrigo de Deus, certamente feliz será, sobre ele não virá nenhum mal, sob suas asas feliz será. Mais ou menos assim, né? Eu quero, mas aí é muito bom estar abrigado no abrigo de Deus. A palavra de Deus no Salmo 32:7, o salmista disse: Tu és o lugar onde eu fico escondido. Salmo 27, o versículo 5, ele diz: Quando minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. A gente, além de ele estar escondido ali, ele desfrutou do cuidado de Deus, porque ele via, quando a gente lê o capítulo 17, ele via de manhã e de tarde os corvos trazendo carne e pão, e ele bebia do ribeiro, riacho, rio. Fala de prosperidade. Quando um pecuarista, um agricultor, um fazendeiro vê o nível de algum riacho, de um ribeiro, do rio subindo, ali ele se enche de esperança, porque sabe que vai ter uma colheita boa, a chuva está caindo na cabeceira, vê o riacho, o nível subindo, vai ter pasto para os animais, vai ter prosperidade para os animais, é sinônimo de abundância. Só que a gente vê que Elias foi diferente. O cuidado de Deus não faltou, porque os corvos traziam pão e carne, mas ele foi olhando para a água do ribeiro, e o ribeiro foi secando. E quando a gente chega no versículo 7 do capítulo 17 de 1 Reis, a Bíblia diz que o ribeiro secou. Aqui a gente já aprende uma mensagem para o nosso dia a dia da nossa vida. Nós estamos acostumados a viver uma vida de prosperidade, uma vida de progresso, e é muito bom, e Deus quer assim. Mas quando a gente começa a caminhar pela palavra de Deus e observar a vida destes homens de Deus, destes servos de Deus, a gente começa a meditar naquela palavra que Jesus disse lá em Mateus 28, né? Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei alívio. Mas tem uma parte que ele diz assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz
e siga-me. Então a gente vê que o caminho para chegar no céu é um caminho de cruz, é um caminho de renúncia, é um caminho de provas, é um caminho de dificuldades. É por isso que muita gente que liga o rádio e a televisão em busca de propaganda enganosa, de prosperidade, que não quer Deus, quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus. Quer o presente de Deus, mas não quer Deus. Estas pessoas, quando entram, são frustradas, como Jesus fez aquela parábola do semeador, que a semente que caiu nos espinhos, quando nasceu, ficou sufocada pelos cuidados da vida, porque começa a enfrentar a realidade. E quando pensa que ia ser só uma vida de riso, só uma vida de rosas, só uma vida de estrelas, aí começa a enfrentar espinhos, começa a enfrentar sol castigante, começa a enfrentar noites sem estrelas, aí começa a ver o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, o seu sofrimento, a sua renúncia de cada dia e siga-me. Porque é muito bom quando o ribeiro, o riacho, o rio, está com chuva, chovendo, e a gente vê o nível subindo, a lavoura verdejante, frutificando. Mas quando vê, como aconteceu com Elias aqui, o ribeiro aqui fala do seu emprego, fala do seu investimento. E muitas vezes, quando a pessoa vê, o emprego acabou, o investimento deu errado, a saúde comprometida, a família em caos, o casamento indo embora. Aí a pessoa muitas vezes entra numa ansiedade, num desespero. É a razão que às vezes muita gente dá cabo da própria vida porque não conhece Jesus, não conhece a palavra de Deus, não tem esperança, não vê o outro lado da história. O crente não, o crente na hora da adversidade, ele sabe para onde é que olha, ele sabe que direção seguir. Nós estamos neste último culto de doutrina deste ano, e exatamente nesse final de ano que muita gente às vezes começa a se preocupar com as coisas que estão por vir, às vezes as dificuldades que estão enfrentando, às vezes é aquele débito que a pessoa não está vendo como é que vai atravessar e cumprir com aquele compromisso, aquele desengano que o médico deu lá naquela enfermidade, e às vezes vem para a igreja dizendo: Deus, eu estou nessa situação, ninguém sabe, mas eu vou ouvir uma palavra de Ti, Deus. Chegou no lugar certo. Aqui é onde Deus tem tranquilizante para a nossa alma através da sua bendita palavra. Ele deu uma advertência aos discípulos em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 25, que os discípulos estavam com ansiedade, ansiosos, inquietos, preocupados com o futuro, com as coisas que tinham por vir, por enfrentar. Aí Jesus, no capítulo 6 de Mateus, e o versículo 25, ele disse assim, ele disse assim na sua palavra: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial
as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aí a gente vê aqui o cuidado de Deus. São Pedro, escrevendo sua epístola, 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 7, aquele conhecido versículo que todos nós já sabemos, que diz: lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse aqui eu chamo de primeiro estágio de Elias, foi Sarepta. Mesmo que você esteja vendo o ribeiro lá teu atuar, o riacho secando, você olha assim e diz: Deus, como é que vai ser? Fica tranquilo e descansa na palavra de Deus. Deus é o Deus da chuva, é o Deus da natureza, é o Deus das fontes, das águas, é o Deus do universo. Esse é o teu Deus. Agora, também eu chamo o estágio de Sarepta, porque ali Deus está dando um empurrão em Elias, para ele subir mais espiritualmente. Tem coisas que Deus faz com a gente que a gente não entende, que é Ele puxando a gente mais para junto dEle, que é Ele querendo mais abençoar a gente. Elias, ele passou esse tempo aqui em Sarepta, mas quando o ribeiro secou, aí é onde vem aquela pergunta: e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou resolver? Aí, quando o ribeiro parou, quando secou, aí os corvos também deixaram de levar carne. A gente está andando direitinho, deixaram de levar carne e de levar pão. Era Deus dando um empurrão a ele e levando ele agora para Sarepta. A mesma coisa que ele disse no versículo 4 do 1 Reis 17, do versículo 3, que ele disse assim: eu já ordenei aos corvos que te sustente. E os corvos sustentaram Elias durante o tempo que tinha água no ribeiro e o tempo que ele ficou. Quando foi para Sarepta, Deus disse: levanta-te e vai para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Por que Deus deu um empurrão em Elias para ele subir mais? Para ele sair da esfera material e entrar na esfera espiritual, entrar na estrada da fé. Deus não quer que a gente viva só pela razão, pelas coisas triviais, lógicas. Crente tem que de vez em quando experimentar a onipotência de Deus, a divindade, o poder de Deus. O que é ordenar a viúva para sustentar? Quando foi o corvo, parece ver Deus dizendo assim: ô corvo, o endereço é esse aqui, ó, lá em Querite. Tem lá o meu servo, leva pão e carne. Tudo obedece a ele.
Ô viúva, está vindo aí o meu servo, sustente ele e pronto. Deus faz cada coisa. A viúva, quando a gente começa a ler capítulo 17, versículo 8 e diante, aí vem que na casa dela ela só tinha um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, tudo pouco. Aí Deus diz a ela: vem aí meu servo para você sustentar ele. Certamente ela esperou no mínimo Deus multiplicar, mandar a provisão de trigo, de azeite, mas Deus disse isso e pronto. Aí daqui a pouco chega Elias. A gente tem essa tendência, né? Elias saiu do quê? Se fosse eu ia pensar assim: graças a Deus, o tempo de Querite terminou. Deus agora vai me levar a Sarepta e lá já tem uma viúva que vai me sustentar. Esse é o pensamento lógico. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor no capítulo 17, o versículo 8, aí a gente encontra assim: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Pronto. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou-a e disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco d'água, para que eu beba. E indo ela a buscar, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu estou ponhando 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para comermos e morrermos. Que saudação! Na hora que Elias viu aquela situação, a fé dele foi ativada. Deus deixou Acabe lá com os comportamentos dele, porque Deus não vai se preocupar com o mau comportamento de ninguém não, porque tudo está na mão dele mesmo. Acabe iniciou na impiedade, Deus disse: mas está na minha mão, Elias. Prosseguiu na impiedade, mas está na minha mão, Elias. Terminou na impiedade, mas está na minha mão, Elias. E todos sabem como foi que Acabe e Jezabel terminou. Agora era o tratamento de Deus com Elias, com o profeta. Na hora que ele viu a situação, tudo é pouco, um pouco d'água. Traga um pouco d'água. Aí daqui a mulher, agora um bolo, não, você não está vendo aqui? Estou ponhando aqui só tinha 2 cavacos, até a lenha estava em falta. 2 cavacos. Punhado de farinha é assim: se muito encher, enche um copo. E um resto de azeite para fazer o último bolo para comer e esperar o dia da morte. E Deus olhando agora o comportamento de Elias. Foi aí que Deus pegou ele e empurrou. Aí ele subiu mais. Quando ele subiu mais, ele fez: faze assim, mulher. Faz primeiro um bolo pequeno para mim, e depois faça para você e seu filho, e há de ser. Oh, coisa bonita é quando a fé é ativada, é aquecida. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até o dia que Deus mande chuva sobre a terra. Uma coisa é viver olhando para baixo e outra coisa é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Vai recebendo já força na tua alma, aquecendo a tua fé em Jesus Cristo. Deus é o dono de todas as coisas. Quando não pode acontecer de meio natural, o sobrenatural acontece.
Elias teve a experiência de ver Deus cuidar de uma família 3 anos e 6 meses com um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Todo dia que ia lá, ainda tem um punhado. Faz um bolo para ele, um bolo para mim, um bolo para tu. O estômago trabalha, né? Amanhã fome de novo. Vou lá, ainda tem um punhado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Deus sabe sustentar a gente do resto. Os filhos dos leões, diz a Bíblia, necessita e padece fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Aí a gente vê essa experiência de Elias, quando ele é ativado a sua fé, e ele começa a caminhar e desfrutar. Outra coisa que eu acho interessante aqui, é que a viúva, ela se beneficiou do milagre por causa da obediência dela. Ele disse assim: faze assim, faça um bolo primeiro para e depois. Isso a gente entende que quando as pessoas priorizam a obediência à palavra de Deus e as coisas de Deus, desfruta de milagres. Não importa o que alguém pensa sobre a sua dedicação pelas coisas de Deus. Não importa o que alguém diz a respeito, como entende a Bíblia do jeito dele ou dela. O que importa é a sua obediência à palavra de Deus e a experiência que você mesmo adquire com aquela obediência à palavra de Deus. Alguém que tem a mão mirrada, que quer ver a obra de Deus amarrada, aí começa a dizer uma coisa, outra, seja homem, seja mulher, seja quem for. Mas você que tem uma Bíblia, tem o Deus e passa pela experiência, a mulher todo dia ia lá e tinha farinha e tinha um pouco de azeite. 1 ano, 2, 3 anos e 6 meses. E às vezes o inimigo não trabalha para que a obra de Deus seja mais. Há pouco o pastor Isaac aqui falou da importância da Rede Brasil, da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um presbítero que passou por aqui, viajou para outro estado, ele deu uma palavra aqui que eu achei interessante, que ele disse que o irmão criava um animal e a igreja ia fazer um trabalho de evangelismo, estava uma dificuldade, ele fez assim: eu vou dar uma banda, foi um porco, ele disse: eu vou dar uma banda desse porco aqui para vender e vou ajudar na obra de Deus para que o trabalho seja feito e tal. Aí disse que quando foi partir, aí chegou uma voz no ouvido dele: e Deus precisa de porco. A igreja, aí começou aquele negócio no ouvido dele, aí disse: sabe que é mesmo? Aí ele disse: não vou dar mais não. Quando foi saindo, ele fez: sabe de uma coisa, essa voz não está vindo de Deus não. Se vir de novo, eu sei como é que eu vou dizer. Quando ele foi partir novamente, aí chegou a voz dele: e Deus precisa de porco. Aí ele virou-se e disse: Satanás, tu estás aonde? Se tu falar outra vez no meu ouvido, eu não vou dar só uma banda não, eu vou dar o porco todo. E há de ser a farinha da panela, não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar. Tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele. Aleluia! Eternamente. Amém. Ele estará aqui entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O quarto, rapidamente, a hora passa. Eu chamo do terceiro estágio que ele passou, foi o estágio do deserto. Jair
não foi Deus que levou ele. Aí foi ele que foi, por conta própria. Quando a gente começa a ler, 1 Reis 19, 3, 4, a gente vê que depois daquele episódio do Monte Carmelo, onde ele orou, os adoradores de Baal, Azera, foram derrotados e destruídos por ele, conforme a lei, Jezabel resolveu matá-lo. E quando Jezabel resolveu matá-lo, ele procurou aquela ousadia que ele tinha no capítulo 17 ou 18, mas não encontrou. Quando ele estava no Carmelo dizendo ao povo, aos adoradores de Baal, clama mais alto. Pode ser que ele tenha feito uma viagem, 18 e 27. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, com D minúsculo. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Ele estava dizendo, clama mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, aí clama mais alto que ele despertará, com ousadia. Só que, quando Jezabel procurou matá-lo, esse Elias desabou. Capítulo 19, e o versículo 3 diz assim, e que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso aqui foi quando ele caiu em si, que Jezabel não estava brincando, ia matá-lo mesmo, aí ele não estava mais com aquela, eu digo assim, com aquela unção, que ele estava no Monte Carmelo orando para Deus mandar fogo do céu para consumir o holocausto. Ele agora procurou em si aquela ousadia e não encontrou. Aí ele desabou emocionalmente, ficou com medo. E para não ser morto por Jezabel, chamou o moço dele, como diz aqui a palavra. Chegou em Beceba, despediu o moço certamente também sabia do perigo que estava enfrentando, das ameaças, e entrou de deserto adentro. Uma coisa interessante aqui é que eu vejo nesse moço aqui, é que a Bíblia silencia com ele aqui. Tem coisas que a gente, é porque o assunto é para a gente passar correndo, mas é bom passar devagar aqui um pouquinho, para a gente mastigar melhor. Tem coisas que se a gente não ficar atento ao tato que se deve dar ao Espírito Santo, a gente perde bênçãos espirituais. Aqui no versículo 3 diz assim, o que vendo ele se levantou-se para escapar com vida, isso foi, e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. É interessante essa parte aqui, porque na hora que a gente mais precisa, é que aquela pessoa que está próximo, que está perto, seja um filho, seja um parente próximo, seja um irmão, é que deve chegar para somar. O moço, quando ele chegou em Beceba, que ele disse aqui, certamente ele disse, fica aqui, que a Jezabel está me matando, quer me matar, e eu estou em angústia, e eu vou entrar de deserto adentro. O rapaz, olha, desapareceu. Aí a Bíblia silencia. O que é que a gente aprende aqui? Amigo é amigo em todas as horas. Irmão deve ser irmão todas as horas. Sempre vamos ter momentos de desabor na nossa vida.
estamos na terra, somos humanos. Tem coisas que chegam de surpresa na nossa vida que mexe com a nossa estrutura. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. A gente se lembra aqui de Ruth e Noemi. No capítulo 1 de Ruth, versículo 16 e 17, todos os irmãos conhecem bem essa história, que Noemi foi para Moabe, e quando chegou em Moabe, ficou viúva, depois perdeu um filho, depois o outro filho, aí depois entrou em grande amargura e disse: eu vou voltar para minha terra de Belém. Aí chamou as noras e disse: eu vou dispensar, voltem para o povo de vocês, para os familiares de vocês. Ruth e Orfa. Orfa foi, mas Ruth disse assim: não, eu vou ler, que eu acho tão bonito esse versículo aqui. É Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1, e o versículo 16, eu acho interessante aqui, quando ela diz assim: disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que posare a noite, ali posarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se há outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amigo se conhece no dia da adversidade. No dia da festa, não se conhece amigos. No dia do banquete, não se conhece amigos. No dia do casamento, não se conhece. Agora, no dia da adversidade, quero aproveitar para você que está ouvindo a palavra de Deus aqui. Te lembra daquele teu parente que está chorando. Te lembra daquele teu irmão que está na adversidade, na calamidade. Nunca seja aquele crente que, quando vê o outro amargando, diga: olha, isso é a mão de Deus. Isso é Deus. É melhor chegar perto. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente está no caminho. A gente não sabe ainda o que é que a gente vai enfrentar pela frente. Tem coisas na estrada, tem linha de trem, tem pedregulho, tem pedaço de depressão para descer, para subir, lombada para passar. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aquele parente que está naquela dor, naquela angústia, certamente quando a gente fala, você já faz o link: é fulano, é ele mesmo. Se puder chegar perto, chega. Se puder orar junto, ora. Tem um poema de um escritor que não vi mais, eu acho que já morreu, que ele dizia assim: a vida é como uma gangorra. Você que está em cima não deve de mim sorrir. Aí ele parece que dizia assim: porque você parece que terá que descer quando eu terei que subir, ou mais ou menos assim. Porque gangorra é aquilo que os meninos brincam lá. Aí um fica do outro lado, aí a gangorra faz assim, aí um fica em cima e outro embaixo. Aí daqui a pouco um vai para baixo e outro vai para cima. Uma hora um está em cima e o outro está embaixo. Outra hora está embaixo e outro está em cima. Quando alguém precisar de um abraço seu, dê. Quando alguém precisar de um perdão seu, perdoa.
Quando alguém precisar de um sorriso teu, faz uma pessoa feliz. Dia tinha um rapaz com a cabeça baixa, um semblante baixo, um semblante assim de angústia. Aí passou um irmão, olhou para ele: Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? Tudo. Me deu um abraço. Quando deu um abraço, o rapaz começou a chorar. Está chorando por quê? Se eu estava precisando desse abraço. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Deixou Elias. Elias foi diferente de Eliseu. Dá tempo de falar sobre Eliseu, que Eliseu não largou Elias de momento algum. Mas esse rapaz acabou-se, apagou-se aqui. Aí ele entrou de deserto adentro, e quando chegou lá na frente, a Bíblia diz que ele deitou-se debaixo do pé do zimbro, né? Aqui, diz aqui. E ali entrou o versículo 4. E ele foi deserto de caminho de um dia e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele entrou no deserto, sentou-se, fez uma oração rápida. Deus, estou desanimado, me mata. Depois da oração, não sou melhor do que meus pais, deitou-se. E depois que deitou-se, dormiu. Isso aqui é a característica de um crente ou uma pessoa qualquer desabando na vida emocional, na vida espiritual. Porque quando a pessoa sentada espiritualmente falando não está bem. Lembra de Eli quando estava sentado na cadeira, o que foi que aconteceu com o sacerdócio e os seus filhos? Quando uma pessoa está deitada espiritualmente, geralmente quando Deus chama para alguma coisa, diz: levanta-te. Quando Pedro estava deitado lá preso, que ele tocou nas ilhargas de Pedro, que as cadeias soltassem, ele disse: Pedro, levanta-te, calça as tuas alparcas, coloca a tua capa e segue-me. Aí Pedro levantou-se, calçou a sandália, colocou a capa e saiu. Crente deitado espiritualmente não está bem, está falando de inércia, paralisação na vida espiritual. E quando dorme, aí é que está ruim. Sentou, deitou e dormiu. Está desanimado, não estava mais enxergando um palmo na frente dele. Irmãos, tem situação tão difícil que às vezes tem pessoas que estão escutando a palavra de Deus, ou aqui, ou pela televisão, ou pelo YouTube, seja onde for, e não está enxergando mais um palmo de solução no problema que está enfrentando. Aí é quando o diabo chega, te mata, te joga do prédio, bebe veneno. Mas ainda bem que tem a Rede Brasil para dizer a você que está ouvindo, que não se mate não, que não beba veneno não, que não se jogue não. Deus ainda é o Deus do sobrenatural, que age quando a gente já não tem mais condição de resolver. Sabe que Deus permitiu isso na vida de Elias? Elias ali começou a se conhecer. Porque Deus, quando usa o homem pode ser tentado a pensar que as proezas que acontecem foi ele. Aí Deus, na sua sabedoria, quando Elias orou e o fogo do céu caiu e a chuva veio quando ele orou, aí Deus disse: agora tu está sendo ameaçado, resolve aí. Quando ele viu que a base tremeu, é o Salmo 103, que tem um versículo que diz que ele conhece, é o 13, a nossa estrutura, e lembra-se que somos pó.
Deus disse: agora, Elias, eu vou te deixar para tu resolver essa situação. Foi quando ele entrou nessas. Deus é tão bom que Elias entrou naquele sono do estresse, do desânimo, do medo, da exaustão, da depressão. Irmãos, nós estamos vivendo o século dos problemas emocionais. A coisa é muito séria. E Satanás trabalha aí para deprimir muitas. Eu sei que tem problemas de saúde e o profissional cuida disso. Mas tem muitas coisas que é Satanás aproveitando as circunstâncias que chega para lhe deixar com medo, sem esperança, depressivo, desanimado e pensando que a carreira terminou ali. Deus é tão bom que disse: anjo, vai lá. Acorda ele, Elias. Dá pão, leva pão já cozido para ele, leva. Toma pão, Elias, come. Comeu, deitou e dormiu outra vez. Aí o anjo mandou outra vez, resumindo, tocou. Elias come pão, come, bebe água. E Elias, quando comeu, sentiu aquela força. E a Bíblia diz que com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 até Horebe, o monte de Deus. A palavra de Deus é tão simples, mas tão eficaz, que você, quando acaba de ouvir a palavra de Deus, você sente aquele renovo. Você sente aquela força e diz: eu vou caminhar mais, eu vou chegar mais na frente, eu vou chegar em Horebe. Aí Deus mandou Elias para Horebe. Quando chegou em Horebe, que fica naquela, os estudiosos da Bíblia, da geografia bíblica, diz que fica ali no Sinai, onde tem aquele conjunto de montanhas, e o Horebe fica, Monte Carmelo fica em cima, e tem várias cavernas. Aí Deus mandou ele para o monte. Aí do monte, em vez de ele entrar, entrou na caverna. Não foi Deus que mandou Elias ir para o deserto. Não foi Deus que mandou Elias ir para a caverna. Ele entrou por conta própria. Eu quero aproveitar para dizer a você que está escutando a palavra de Deus: Deus não quer que você se isole. Deus quer você ocupado, ocupada, em conjunto, sentindo o calor da igreja, o calor dos irmãos, da congregação dos santos. Aí quando ele vai, aí entra na caverna para passar a noite ali. Caverna é lugar de crente desanimado, crente revoltado, crente desgostoso. Se você ler, quando Davi foi para a caverna, não vou ler por conta da hora, de Adulão, primeiro livro de Samuel, no capítulo 22 e o versículo 2, quando Davi entrou na caverna de Adulão, no tanto apareceu 400 homens angustiados de espírito, endebitados, insatisfeitos, sem esperança. Aí vai Elias e entra na caverna. Deus é tão bom que dá um carão nele e faz: Elias, o que é que você está fazendo aí, Elias? Aí começou com aquela lamúria novamente: é porque eu fui tão zeloso, eu cuidei dos teus mandamentos, fui zeloso pela tua lei, mataram os teus profetas, e agora buscam a minha vida para matar, e só eu fiquei. Aí Deus olhou, Deus é compassivo, parece ver Deus dizendo: ô Elias, você não conhece o meu poder ainda, Elias. Fica aqui na porta, sobre o monte, que eu vou passar com a minha grandeza para você ver. Elias ficou na porta da caverna lá olhando. Aí Deus mandou um vento daquele que quebra monte, quebra pedra. Elias, quando viu, certamente ele pensou: Deus vem chegando aí, que Deus tremendo. Aí a Bíblia diz: e Deus não estava no vento. Daqui a pouco Elias fica olhando da caverna. Aí lá vem o terremoto balançando tudo. Quando ele viu tremendo tudo, é agora que Deus está chegando. A Bíblia diz: e Deus não estava no terremoto,
E Elias ficou esperando ali atônito. Daqui a pouco um fogo abrasador. Ele, a fogo, Deus agora vem no fogo. E Deus não estava no fogo. Deus estava amadurecendo Elias. Deus não só trabalha de uma maneira. A Bíblia diz que Ele tem o seu caminho claro na tormenta. Terremoto, a Bíblia diz que quando eles oraram lá em Atos dos Apóstolos, moveu-se, deu um terremoto, onde eles estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo. Ele mesmo orou no Monte Carmelo e o fogo veio do céu e queimou a vítima, queimou a lenha, lambeu a água. O povo glorificaram. E agora quando ele viu assim, Deus não está nisso, e ficou lá esperando. Nem todo movimento Deus está. Tem muita gente que se engana com muito barulho. Tem muita gente que se engana com fogo estranho. Elias ficou atônito, aí de repente uma brisa suave, brisa fala do Espírito Santo, uma voz delicada: Elias, que fazes aqui? Está dentro da caverna olhando tudo que estava acontecendo fora. O crente que está na caverna é assim. Ele está em casa, fica vendo tudo o que acontece na igreja. Quem saiu, quem entrou, quem foi disciplinado, quem pecou, quem não pecou, fica só da caverna. Mas você que está na caverna hoje, ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo: que fazes tu aí na caverna? Deus não quer você assim. Sai da caverna. Sai do museu. Deus não é Deus de museu. Deus é o Deus da atualidade. O que é Deus de museu? Porque tem pessoas que estão na caverna e dizem: eu já orei tanto, eu já preguei tanto, eu já cantei tanto. Não é cantei não, não é orei não, não é preguei não. Eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou orar. Deus não quer crente na caverna. Que Deus nos ajude, que Deus lhe ajude, que você possa se levantar, sair desse anonimato. Que Deus não quer você aí, Deus quer você no Carmelo, no monte de Deus, fazendo a sua vontade. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.